Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bimestre, tá? Nós vamos dar entrada a um novo conteúdo sobre biodiversidade. Então a professora vai pedir para vocês, pega lá o seu livro, pega o seu fichário, vamos caprichar agora, segundo bimestre. Se você quiser fazer aquela capa de divisória, tá? Deixar bem bonitinho o caderno de vocês, faz lá segundo bimestre para ficar bem organizado, tá? Então vamos dar começo a esse conteúdo. Por que é importante cuidar da biodiversidade? Então, quando a gente fala essa palavra biodiversidade, acho que já vem algo no coração de vocês, já vem algo no pensamento de vocês. Então, vamos ver se essa fotinha aqui está dando uma ajuda naquilo que vem no coração de vocês. Olha lá, temos aqui foto de vários tipos de animais, vários tipos de plantas. Então, quando vem biodiversidade, tenho certeza que vem na cabeça de vocês também a natureza. Formas diferentes de animais, formas diferentes de paisagens, de lugares diferentes. Então aqui tem uma ilustração bem colorida dessa de biodiversidade. E aí, no livro de vocês, na página 2 e 3, ele vai começar uma ilustração sobre os rinocerontes brancos, tá? Ali tem 3 perguntas. O que é biodiversidade? Tá mostrando 2 fêmeas de rinoceronte branco e está falando sobre a extinção do macho do rinoceronte branco. O que está acontecendo? Como que nós vamos dar continuidade com a nossa biodiversidade? E quais as consequências dessa diminuição? Se a quantidade de árvores diminuírem, quantidade de animais, de espécies diferentes diminuírem, o que vai acontecer com a nossa biodiversidade? E aqui, nessa imagem, a professora quer colocar uma reflexão para vocês, falando sobre animais. Foi algo que eu estava olhando um pouquinho, observando, e aí veio uma pergunta. Será que Deus criou os animais para sofrerem? Tá? Aqui eu quero deixar um pensamento para vocês, porque aqui é uma imagem de alguns animais que se encontram hoje em extinção. Extinção é o seguinte, perigos de serem extintos. Então nós temos ali uma onça, o rinoceronte branco, o gorila, a arara azul, a onça pintada, o panda, os elefantes que tem aqueles enormes, né? Aquela parte dele não é chifres, a professora agora fugiu o nome para a professora, mas eles têm aquele, tipo um osso, né? Enorme. Essa espécie de elefante está em perigo de extinção, a baleia jubarte. E a professora viu um vídeo que as baleias, a maioria das baleias, elas se alimentam do krill, que é aquela espécie de camarão tão pequenininha. Então, grandes peixes, né? As baleias enormes, 2 espécies de tubarões também enormes, e elas comem toneladas de krill. E aí eu também pensando um pouquinho, né, quando a Bíblia fala para a gente tentar comer só peixes de escamas. E a gente pensa no camarão, aí você fica pensando, por que Deus estabeleceu do homem não se alimentar de camarão? Né? A professora gosta muito de camarão, gosta daquelas lagostinhas, amo. Mas eu fiquei pensando, por que Deus será que falou para nós, colocou na Bíblia, no Velho Testamento, não come animais que não têm escamas, porque a baleia ela precisa de tanto krill para se alimentar, ela precisa de toneladas por dia. Se o homem agora virou um concorrente da baleia para comer camarão, porque passa aqueles grandes barcos pesqueiros com aquelas redes enormes, vem fazendo um arrastão no fundo do mar, pega toneladas. Então hoje muitas baleias estão ficando sem comida, porque a população hoje é enorme e começou a ser um concorrente da baleia para comer. E isso tem causado a morte de muitas baleias. Hoje a quantidade de carne que nós comemos, eles estão fazendo indústrias com uma matança, assim, eles matam muitos animais para que a gente se alimente. E aí eu fiquei pensando, né, será que quando Deus criou o animal, ele ficou pensando que a ideia desse animal viver para que ele sofresse? A professora quer deixar esse pensamento com vocês. A professora não é vegana, tá? Mas é uma reflexão que nós fazemos. De que forma que eu tenho também me alimentado? Desde o ano passado eu estou tentando criar uma consciência para vocês, né? O que eu como eu preciso?
a forma como eu me relaciono com as coisas, a forma como eu me relaciono até com a comida, né? Será que o homem não tem se alimentado de forma exagerada? Não falando mal, não entendo, não falando mal da China, mas quando você começa a estudar, eles começam a comer tanta coisa, parece que tudo que se mexe, eles veem uma necessidade de comer aquilo. Quantos animais ainda vivos são submetidos a um sofrimento? Porque o animal tem alma. Então é importante você entender o seguinte, será que Deus fez o animal simplesmente para me servir e me servir da forma como eu quero? Então aqui eu quero deixar uma consciência, uma mordomia com relação àquilo que Deus criou. Eu quero deixar uma consciência de uma mordomia de zelo, de amor, até com o bichinho que Deus criou. Então como é importante a gente não só, eles são animais muito bonitos, então esse aqui é bonito, eu tenho dó dele. Mas é aquela formiguinha, aquele cachorrinho que está solto no meio da rua, né? E aqueles outros animais que às vezes eu não tenho tido zelo, eu não tenho tido um carinho especial. Então eu quero deixar esse pensamento para vocês. Será que Deus criou para essa função, para esse propósito? Tá? Então vamos dar continuidade aqui. Classificação dos seres vivos. O tópico do nosso conteúdo, então primeiro que eu deixei para vocês na página 2 e 3, vocês vão verem a questão do porquê que é importante eu cuidar da biodiversidade. E ali vocês vão ver na folhinha, que fica em anexo da minha aula, que ali tem essas 3 perguntas que eu quero que vocês respondam no fichário de vocês. Então é uma atividade que é para ser feita. Mas o tópico do nosso conteúdo é a classificação dos seres vivos. E aqui agora nós vamos entrar com aquela primeira pesquisa que a gente faz. Então a definição, a professora colocou o que é ser, tá? Porque a biodiversidade, bio é vida, é um ser vivo. Diversidade é essa diversidade, essa diferença dos seres vivos. Então nós temos uma diversidade enorme, como foi a figura que eu mostrei para vocês. Então a palavra bio, de vida, de ser vivo, e a diversidade. Então a professora foi definir antes o que é um ser. Não coloquei nem ser vivo, a palavra vivo já está falando, está com vida. Mas o que é um ser? E olha que legal o que o Webster trouxe. Ser é um substantivo de existência, como Deus, o autor do nosso ser. Então eu sou um ser, eu tenho uma existência. Deus me criou e colocou esse ser, essa existência em mim. Um estado ou uma condição específica, uma pessoa existente, então aplicada à raça humana, e um animal ou qualquer criatura viva, tá? Então isso aqui é a definição de ser. Então nós temos ser pessoa, ser animal, o ser a planta, bactérias, micro-organismos, um ser. E aí, dentro de ser, nós vamos agora pegar a palavra-chave. Qual que é a palavra que está aqui dentro que define ser? E a professora pegou existência. Então, o ser é uma existência. E olha que legal, gente. Existência é um estado do ser. Então, eu sou um ser vivo, eu tenho vida, eu tenho animação, mas o que é ser? O que eu sou? Tá? Isso é existência. E será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre animais, a Bíblia fala sobre plantas, a Bíblia fala sobre o homem, tá? Eu acho que essa risadinha deu para vocês entenderem. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas olha que legal um versículo bíblico em Atos 17, 28. Nele vivemos, nele em Deus eu vivo, eu movo e eu existo. Então, nele vivemos, nos movemos e existimos. Que legal, né? Em Deus eu vivo, eu movo e eu existo. Atos 17, 28. E o princípio? A professora pegou 2. Princípio de individualidade e o princípio de caráter. Deus criou diferentes tipos de seres. Nós, os homens, os animais de tantas espécies diferentes, as plantas de tantas formas diferentes e os micro-organismos. Olha quantos tipos diferentes de seres vivos Deus colocou. Deus fez uma infinidade, algo assim maravilhoso,
com cores, com formas, com sons diferentes, né? Quando você começa a olhar, os bichinhos cantam, tem dança, tem forma, tem cor. Quanta criatividade do nosso Deus, o quanto Ele foi criativo. E não só a vida diferenciada, Ele colocou em nós o estado de ser. Quem sou eu? E aqui também vai ficar uma reflexão. Quem sou eu? Quem é você aí do outro lado da telinha olhando para a professora? Vendo hoje no seu computador, no seu celular a minha aula. Quem é você? Qual é o teu estado de ser? E aí a resposta, eu sou filho do Deus vivo. Nele eu existo, nele eu me movo, nele eu sou. Quando eu estava vindo aqui para a escola para gravar, eu lembrei, quando a gente fala em essência, eu lembrei muito daqueles, nós temos hoje não só umidificador de ar, mas nós temos aquele aromático, que é um aparelhinho que você coloca uma essência dentro e ele sai aquele cheirinho e a gente pode inalar, a gente fica ali só inalando aquela essência gostosa. E quando a gente pensa no nosso corpo, no nosso ser, eu imagino qual que é a minha essência. Então eu, Maria Tereza, o que está saindo de mim? Qual que é a essência que as pessoas estão inalando de mim? E quando Deus pensa em nós, se eu me relaciono, se eu faço Deus, por Ele eu me movo, por Ele eu vivo, por Ele eu existo, a ideia é que a essência que saia da professora Maria Tereza seja a essência de Jesus Cristo. Porque se eu tenho Atos 17, 28, por Ele eu me movo, por Ele eu existo, por Ele eu vivo, essa é a essência que tem que sair de mim. E quando eu tenho convicção, eu sou filha do Deus vivo. Amém? E o meu desejo para cada um de vocês é que vocês sejam filhos do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E que tenham no coração de vocês que por Ele nós vivemos, por Ele nós movemos e por Ele nós existimos. E como que eu faço isso ser prático na minha vida? Então eu preciso reconhecer, Deus é grande, a grandeza dEle. O quanto Ele foi criativo em criar todas as coisas e ao me criar também. Olha quanta criatividade, gente. Se você olhar, sobrancelha não tem um jeito só. Tem vários tipos de sobrancelha. Quando você olha as suas mãos, o formato, os seus pés, as suas pernas, cada um tem uma forminha diferente, cada um tem um jeito diferente e essa é a beleza da diferença, a beleza da individualidade de cada um. A natureza revela a soberania de Deus. Não é legal você ver? Deus ele não tem só cabelo liso, Deus não tem cabelo crespo, Deus não tem cabelo ondulado. Olha como Deus foi criativo, Ele colocou coisas diferentes. Não é uma cor só. Né? É mais escurinho, é mais clarinho, é mais marronzinho, é mais caramelozinho. Quanta cor diferente, quantos olhos diferentes, bocas. Então Deus foi criativo e Ele revelou a soberania dEle. Eu, sendo seu filho, também posso ser criatividade. Posso ter criatividade, posso ser criativo. Então quando a professora pede algo para a gente fazer, ai professora, minha letra não é tão bonita, ai professora, eu estou com dificuldade, mas se você treinar, saiba que você é filho do Deus vivo e você tem capacidade, não de ter uma letra perfeita, mas de ter a tua letra melhor, a sua melhor versão, o seu melhor capricho, você poder ser o melhor, a melhor versão de si mesmo. Então fica na tua mão a tua prática de você entender, internalizar. Eu sou filho de um Deus criativo, eu também posso ser criatividade, porque Ele é a essência do meu ser. Então se eu me empenho, faço com amor, faço com esmero, né? Quando a professora está falando isso, vocês estão aí com o fichário de vocês? Pegou o teu fichário? Está fazendo com capricho? Está fazendo a tua melhor letra? Ai professora, minha letra não está bonita. Está fazendo caligrafia? Quanto que você está se esforçando para que o teu melhor saia de você? Se você não se empenhar, se você não persistir naquilo que está fazendo, você não vai saber o que é melhor de você. Então não tenha aquele comodismo. Ah, é feio mesmo, não vou fazer. É isso aqui que eu consigo fazer. Saiba que você sempre pode estar melhorando, sempre pode estar aperfeiçoando
Isso tem que estar dentro de você. Mas se eu sou filho do Deus Altíssimo e Ele foi criativo, colocou amor, colocou empenho, eu também posso. Tá, pessoal? Então se esmerem, faça com amor, faça com carinho. Lembrando que a tua essência é Jesus Cristo. A tua essência é o Deus soberano que fez todas as coisas. Amém? Então isso aqui é o início da nossa aula. Então entendendo o que é biodiversidade. São seres vivos que têm a essência do Deus Altíssimo, que revela a soberania de Deus. E eu também posso ser assim. Eu também posso ter essa essência de Jesus Cristo. Vamos lá. Então qual que é o objetivo da nossa aula? Reconhecer a diversidade dos seres vivos, que tem vários tipos diferentes, considerando as características de cada ambiente. Então você não vai encontrar um urso polar enorme de gordo, com toda aquela pelagem aqui no Brasil, nas praias do Rio de Janeiro, carioca. Você não vai encontrar. Nem no Nordeste, numa Bahia, no Recife. Por quê? Porque a característica desse animal está conforme o ambiente que ele vive. Cada ambiente, cada lugar na natureza tem uma variedade de seres, plantas, animais, micro-organismos, porque ele depende daquela região, do clima, das condições de alimento. Então, cada local existe uma variedade, uma diversidade de seres vivos, por causa da característica do ambiente. Então, entrando no conteúdo agora, classificação dos seres vivos. Biodiversidade. Toda a diversidade dos seres vivos existentes, incluindo os seres humanos, forma biodiversidade. Então, tendo gente, tendo planta, tendo animais, nós somos uma biodiversidade. Mesmo nas cidades. Às vezes você vai olhar uma imagem assim. Olha a diversidade, olha que animal mais esquisito, é uma topeira. Você não vê nem rosto, você só vê esses tentáculos, que tem um monte, tem mais de 1000 ali, só sentindo o ambiente. Garras, só para cavar grandes túneis, porque ela mora em regiões internas da terra. Aí você olha uma planta, né? Ali, boiando na água, dependendo do sol, dependendo da água. Essa diversidade forma a biodiversidade. Mas na cidade, essa imagem que eu tenho de cidade, onde eu não estou vendo essa variedade de seres vivos, eu também formo a biodiversidade. Porque nas cidades também tem pessoas, tem micro-organismos, algumas espécies de plantas, algumas espécies de animais, então nós também somos uma biodiversidade. A primeira pessoa que Deus estabeleceu para começar a olhar os animais e ver essa diversidade, ver a biodiversidade, foi Adão. Então em Gênesis fala ali que Adão começou a colocar nome aos animais. E ele foi extremamente criativo, uma pessoa extremamente sábia, foi colocando nome. E a Bíblia também cita em Gênesis 2 que ele percebeu que havia macho e havia fêmea. Então havia um animal um animal macho, que era a parte masculina, e um animal fêmea, que era a parte feminina. Então eles juntos tinham a questão da reprodução. Adão já começou a observar isso. Depois, mais para frente, a Bíblia relata de Noé, que Noé teve uma função de colocar os animais em pares. Então Noé já sabia o nome e sabia que tinha um macho e sabia que tinha a fêmea. E ele tinha que colocar em pares. E Noé já conhecia tantos animais porque era uma época muito diferente. Era uma época que ele ficava muito mais no campo. Ele não tinha essa parte de indústrias, não tinha celular que ficava ocupando o tempo de Noé. Então Noé estava ligado, ele olhava muito a natureza, sabia da variedade. Então difícil aconteceu assim, Noé falar, nossa, esqueci de colocar a galinha lá dentro, né? Então a distração que nós temos hoje, Noé não tinha. Então Noé tinha uma consciência das espécies variadas de animais. Noé sabia dessa variedade enorme e ele foi uma pessoa que teve uma tarefa muito grande de colocar todos os animais em pares dentro da arca, né? Olha que responsabilidade, não esquecer nenhum tipo de animal. Mas hoje
né, com toda essa informação que nós temos, ao longo dos anos espécies novas de animais foram aparecendo, então precisava haver uma padronização, um padrão para que todo o mundo inteiro, tanto no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, no Brasil, as pessoas pudessem ter um nome para uma classificação dos seres vivos, para entender em que família que eles estão, que tipo de animais são esses, quais são as características. E ao longo dos anos, conforme a humanidade foi se evoluindo, foi dando continuidade, várias pessoas tentaram colocar em ordem. Então eu fico pensando, né, hoje mais ou menos como que eu faria. Tem pena? Aí eu pego todos os animais que tem pena, coloco lá. Ah, não é animal, é uma planta. Então é uma planta. Aí eu coloco lá todos os animais. Só que por mais que tenha pena, voa ou não voa? Vai para a água ou não vai para a água? Então olha quantas variedades nós temos. E é tantas variedades que nesse percurso de estabelecer, houve uma pessoa, que o nome dele é Carlos Linneu, uma pessoa extremamente importante para a história. Muitos anos atrás ele conseguiu colocar categorias que dessem maior organização para as espécies de seres vivos e também estabeleceu um nome para que quando as pessoas estivessem aqui no Brasil, lá no Japão, quando eu falasse esse nome que se chama nome científico, por mais que o nome popular, eu falar assim, pavão. Aqui no Brasil eu sei que pavão, qual tipo de ave é. Eu sei que é uma ave, não é uma baleia, pavão. Mas é porque eu estou no Brasil, então pavão é um nome popular. No ramo científico, eu não chamo de pavão, eu vou ter um nome científico. E aí, eu falando esse nome científico, no Japão eles vão entender. Na Austrália, na Rússia, o nome científico, ele é mundial, ele é internacional. Todo mundo entende esse nome científico, tá? Então, Carlos Linneu foi a primeira pessoa que conseguiu colocar uma ordem. Hoje, se você pegar 2020, uma nomenclatura, isso que a gente fala, nomenclatura dos seres vivos, ela vai estar diferente quando Carlos Linneu fez, mas seguiu a mesma ordem, tá? Carlos Linneu é o conhecido, vamos dizer, como o pai da nomenclatura nessa questão da biodiversidade. No que ele estabeleceu, eles só melhoraram, eles não modificaram. Outros antes dele colocaram, mas não foi funcional, não funcionou os outros. Carlos Linneu funcionou e hoje está maior, está mais aprimorado, porque houve espécies novas que eles foram encontrando, tá? Professora, qual que é o padrão de Linneu? Então vamos lá. No livro de vocês, ele vai começar aqui no reino. Tá? A professora já achou um, porque tem outros que colocaram um pouquinho maior, domínio e vida. Mas para nós a gente tem que decorar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa aqui é a nossa divisão. Então a gente vai aprender que existem os reinos. Quais são os grandes reinos? E depois do reino, nós conseguimos chegar na espécie. Vamos lá. Reino, então, são os 5 grandes reinos que existem, que a professora já vai mostrar para vocês. São 5 grandes reinos que dividiram as categorias de animais. E pelo reino você vai chegar até lá no último, que é a espécie. Então, se eu pego um cachorro da espécie Pinscher, então eu já estou lá embaixo, ó. O que é um Pinscher? O que é o cachorro? Espécies são aqueles que conseguem se reproduzir entre si. Então, entre eles se reproduzem em condições naturais, deixando descendentes férteis. Então, se eu pegar lá um cachorro da espécie Pinscher e um gato, a professora não sabe muito, entende muito da espécie gato. Mas se eu pegar um gatinho, tem como eles reproduzir entre si? Não, não são da mesma espécie. Cachorro com uma onça? Não. Cavalo com pinguim? Não tem como. E não vão deixar descendentes férteis. Então, espécies são quando eles conseguem se reproduzir entre si e deixando descendentes férteis.
Então vamos lá, quais são os 5 grandes reinos? 5 grandes reinos são reino protista, que estão os protozoários, são seres microscópicos. Reino moneira, também são onde estão as bactérias, também são microscópicos, aquele que a gente consegue ver só com auxílio do microscópio. No protista nós também temos algumas algas, tá? Reino dos fungos, tá? Então nós temos algumas espécies de fungos. Reino das plantas, então você vai ver que fungo não é uma planta, fungo é fungo, tá? Tá no reino fungo. Plantas e o reino dos animais, tá? Insetos, animais marinhos, seres terrestres, seres aéreos. Pessoal, conforme aquilo que nós acreditamos, que é na palavra de Deus, o homem não se encontra em nenhum reino. O homem é homem, a classificação dele é um ser vivo, o homem, tá? Toda a parte científica considera o homem como o reino dos animais, tá? Então isso aqui é algo que está na parte científica. Ciências, hoje no mundo inteiro, vai colocar eu e você junto aqui nesse grande reino animal, porque você pode ver, são 5 grandes reinos: protista, moneira, fungo, plantas e animais. Então você fica assim, cadê eu? Mas se você pegar em Gênesis, Deus estabeleceu o homem para dominar sobre esses 5 reinos, tá? Então não existe hoje no ramo científico um 6º reino, reino homem. O homem está dentro dos animais. E aí no livro de vocês, na página 6 e 7, eu vou ler com vocês a história evolutiva da espécie. Tá? Eu vou ler essa parte porque quando você fala assim história evolutiva, professora, você vai falar da evolução, da onde o homem iniciou e foi primeiro uma bactéria, depois foi se evoluindo. Não, a professora vai dar, no livro de vocês vai trazer como que houve surgimento de espécies diferentes, como que ela se adaptou com o meio, né? Porque se você for perceber hoje, na situação que nós estamos, que é a questão da pandemia, que nós estamos falando do coronavírus, o que acontece? As pessoas, às vezes, com uma imunidade mais fraca, ela acaba pegando. Ou não, eles estão ainda tentando entender quem que está pegando o vírus. Mas uma gripe, nós percebemos às vezes que a pessoa com uma imunidade mais fraca, ela pega. A pessoa com uma condição de saúde mais sensível, ela também tem problemas maiores. E isso acaba fazendo com que, o professor vai colocar entre aspas, né, com que talvez o mais forte sobreviva. E isso aconteceu no meio de plantas, no meio de animais, ao longo dos anos. Animais que não se adaptaram à temperatura do ambiente, animais que não se adaptaram às condições de alimentação daquela região, acabaram morrendo. E é o que acontece com animais em extinção. Às vezes o clima não está favorecendo para plantas, para animais, e aí os mais fortes acabam sobrevivendo e acaba também surgindo esses animais com algumas características diferentes. Então aqui no livro de vocês, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês e acompanhassem a professora na leitura. Ele vai falar sobre como que em regiões diferentes foram enviados os animais e como teve surgimento de outros tipos de espécies. Vamos lá. Podemos considerar que existem diferentes explicações sobre a origem da vida e o surgimento de novas espécies. Nesse material, abordamos o assunto utilizando a visão científica mais atual, sem, contudo, encará-la como verdade absoluta, uma vez que cada nova descoberta e avanço nas ciências, explicações podem ser reformuladas ou até mesmo abandonadas. É assim nas ciências. Se você tem descoberta nova, tem ideia que vai simplesmente ser descartada ou vai ser reformulada. Vamos repensar naquilo que nós escrevemos. Com base nessa abordagem científica, podemos esclarecer como a história evolutiva das espécies auxilia na classificação de seres vivos. Para isso, vamos considerar como exemplo alguns acontecimentos envolvendo uma espécie inicial e hipotética, uma hipótese, a espécie A. A espécie A existia há milhares de anos e formava uma grande população em determinada região. No entanto, o surgimento de um rio dividiu essa população em duas. Então, olha lá a imagem que está trazendo no livro de vocês. Imagine que esse primeiro círculo é a espécie A. E aí, ao longo do tempo, surgiu um rio e dividiu a espécie A em duas.
Com o passar do tempo, cada população foi se transformando e seus indivíduos passaram a apresentar características novas que os diferenciavam de outras populações. Algumas dessas características aumentam a chance de sobrevivência dos indivíduos no ambiente e, para isso, são chamadas de características adaptativas. Pessoal, um exemplo talvez simples na cabecinha de vocês, pega aqui, ó, estado do Paraná. Curitiba é onde a gente mora. Curitiba agora a gente está presenciando muitos dias de sol, calor. Só que não é comum isso. Se você pensar em Curitiba, a gente sempre pensa num clima meio bipolar, né? É um clima assim que no dia a gente tem muita troca de temperatura, troca de estação. Muitas vezes nós brincamos, né, no inverno. Sai de casa frio, depois chove, depois sai sol. Depois de novo chove, depois esfria, então é uma mudança climática grande em Curitiba. Pensando assim, existem algumas espécies de animais, algumas espécies de micro-organismos. Então, por causa do nosso tipo de clima. Pegamos o estado do Paraná, vamos pegar uma outra região no mesmo estado, Maringá. Calor, muito mais sol, é uma região diferenciada, não tem essa troca de temperatura como tem em Curitiba. Quando você vai olhar a questão da dengue em si, da proliferação, Curitiba nós estamos tendo problema agora, com água parada, por causa do clima, mas se você fizer um levantamento de quantas pessoas pegam dengue em Maringá, em Curitiba, Maringá é um clima muito mais propício. Porque lá tem muito mais sol, lá quando chove água parada tem essa questão de deixar a proliferação muito mais dos insetos. Então, por causa do clima frio em Curitiba, não tem o inseto em si, ele não sobrevive em regiões muito frias. Já em regiões mais quentes ele sobrevive melhor. Então, o índice de pessoas que pegam dengue em Maringá é muito maior do que em Curitiba, com exceção do que nós estamos vivendo agora. Mas normalmente todo ano é assim. Duas cidades no mesmo estado, climas diferentes. Então, os tipos de animais, tipos de plantas em cada região vai ser diferente. Por isso, quando você olha esse exemplo da segundo círculo aqui, surgiu um rio no meio, já dividiu, já foi para regiões diferentes, já começou essas mudanças climáticas, mudou a questão da tipos de comidas, já está mudando. Então, já tem a espécie A e surgimento da espécie B. O acúmulo de diferenças entre as populações no decorrer dos milhares de anos teve como consequência o estabelecimento de duas novas espécies. Então, por que isso aconteceu? Já veio a espécie B e a espécie C. Esse é um exemplo de como novas espécies podem surgir. Esse processo pode envolver diferentes acontecimentos, porém, em todos os casos, ocorre a transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Isso indica que todos os grupos de seres vivos descendem de um grupo ancestral que viveu no passado, a partir do qual foram sendo acumuladas características diferentes, determinando a história evolutiva de cada grupo. Se analisarmos dois seres vivos semelhantes entre si, como um cavalo e uma anta, tem lá uma imagem no livro de vocês. Constatamos que o ancestral comum entre eles é mais recente do que o ancestral comum entre dois seres vivos mais distintos, como um cavalo e uma bactéria. Isso acontece porque o acúmulo de características diferentes entre o cavalo e a anta é muito menor que entre o cavalo e uma bactéria. Dessa maneira, podemos compreender a existência entre os seres vivos de diferentes graus de parentesco evolutivo, que podem ser utilizados para classificá-los nas diversas categorias taxonômicas. Categorias taxonômicas é aquelas categorias que eu falei que Carlos Linneu começou a estabelecer: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem que decorar, galera. Página 7. As hipóteses sobre as histórias evolutivas dos seres vivos podem ser representadas em cladogramas. Observe o cladograma a seguir, que mostra as relações evolutivas entre três espécies de animais. Então é A, B e C. Então ali está mostrando ancestral comum de A, B e C. Depois, já no B, vai ser ancestral comum de B e C. Então, o cladograma, representação esquemática das relações evolutivas de determinados grupos de seres vivos. Cada linha, cada ramo do
cladograma. Representa a história evolutiva de uma espécie ou grupo, linha evolutiva. Note que as espécies A, B e C têm um ancestral comum, compartilhado, e as espécies B e C têm um ancestral comum mais recente e exclusivo. Para isso, são chamados de espécies irmãs. Certo, pessoal? Então, aqui está dando um exemplo, mais ou menos, que ao longo dos anos, por causa da mudança dessas espécies, que elas foram indo para regiões diferentes, com a ida delas para regiões diferentes, apareceram espécies diferentes, e isso eles estão falando que daí existe um ancestral em comum. Então, por exemplo, quando você olha um cavalo, né, o fato de ser questão de ter as 4 patas, andar de 4, ter essa estrutura, animais que parecem com ele podem ter um ancestral em comum, tá? Isso fica aquela dúvida, porque a gente não sabe exatamente o Noé não tinha um papel e uma caneta para deixar registrado quais animais específicos foram para a arca. Então, por ele não ter deixado esse registro exato, nós não sabemos qual é o ancestral comum. Outra, com o levantamento do número de espécies que existem hoje de animais, dá para saber que não teria como Noé ter colocado todos eles na arca. Não caberia, porque é uma variedade enorme. É uma variedade muito grande. Então, essa variedade não teria entrado na arca. Por isso que existe os ancestrais, que seria qual que deu origem, mas depois a gente meio que imagina quais seriam os ancestrais comuns. Por isso que aqui é só para dar uma ideia para vocês de como isso seria. Vamos lá, nomenclatura científica. O nome científico ele é sempre duplo, são 2, tá? O primeiro termo é escrito com a inicial em letra maiúscula e se refere ao gênero. Então, todo o primeiro nome é o gênero. Vamos lá. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, o primeiro nome vai se referir ao gênero, que eles são em comum, e o segundo é espécie. Termo é escrito... O primeiro tem que ser em letra maiúscula e o segundo em minúsculo. Os dois termos juntos designam a espécie. Pelo fato deles estarem juntos, vai dizer qual espécie de animal é. O nome científico deve estar sempre destacado no texto. Ou ele vai estar em itálico, ou ele vai estar sublinhado e escrito em latim. Tá? Então, todos os nomes científicos são em latim. Aqui está um exemplo. Então, nós temos uma baleia jubarte. Né? Quando você olha lá, jubarte, quando vai falar na parte científica, é Megaptera novengli. Tá? Esse é o nome científico, que se eu falar aqui Megaptera novengli, lá para o Japão tiver numa conversa, ele vai entender que está se tratando dessa espécie de baleia. Lá no Japão, lá na China, lá na Austrália, na Nova Zelândia, é outro nome. No Brasil é jubarte. Tá? E aqui eu vou agora começar desde o reino da baleia jubarte até chegar na espécie dela. Reino, animalia. Tá? A baleia, que é aquele nome científico, Megaptera novengli. Então, a Megaptera novengli, ela está no reino animalia. Dentro do reino animalia, gente, são 5 grandes reinos, 5. A professora vai falar de 1. Dentro do reino animalia tem 9 filos, já são diferentes, já entrou em 9 filos. Dentro, um desses 9 é onde está a Megaptera novengli. Então, o filo Chordata, que está referindo a animais vertebrados, que tem vértebra, que tem aqui, ó, essa coluna vertebral. Todos os animais que têm coluna vertebral são do filo Chordata. Os outros 8 filos são de animais invertebrados, não tem ossos, não tem coluna vertebral, tá? Então, ela faz parte, a Megaptera novengli, faz parte do reino animalia, dentro do filo Chordata. Dentro desse filo de vertebrados, nós estamos na classe Mammalia. Então, tem outros tipos. Se você pegar um lagarto que é um Chordata, um lagarto, porque ele tem ossos, ele não está na classe Mammalia, porque ele não é um mamífero, ele é um réptil. Então, ele já vai ser classe dos répteis. No caso, a Megaptera novengli é uma Mammalia, porque ela é um mamífero. Na ordem, ela é uma cetácea, porque ela vive na água. Nós temos mamíferos, como leão, como cachorro,
que não está na ordem cetácea, porque não vivem na água. Então, ordem cetáceos, porque tem vida aquática. Família Balaenopteridae. Olha já que coisa estranha que já começou a mudar os nomes. Por quê? A família das baleias. Então, no ramo científico, Balaenopteridae. Olha que nome até para a professora ficar falando isso daqui, né? Um palavrão. Então, família das baleias. E o gênero Megaptera. Lembra que vocês viram ali que todo nome científico, o primeiro nome é gênero e o segundo espécie. Mas eu tenho que falar os dois juntos porque eu vou falar espécie, que está escrito em latim. Nome científico, espécie, Megaptera novingli. Nome vulgar, nome comum que eu uso no dia a dia, jubarte. Imagine eu hoje chegar e falar assim, olha lá, aquela animalia cordata mammalia cetácea Balaenopteridae Megaptera. Você acha que alguém vai fazer isso? Nenhum gênio vai fazer isso. Ele vai falar, olha a baleia jubarte, tá, pessoal? Mas aqui, agora como nós somos cientistas, nós estamos estudando ciência, aqui é para a gente ter uma ideia, uma noção. Professor, é para eu decorar isso? Não precisa decorar. Isso aqui eu estou ensinando vocês como que se chega no nome de uma espécie, tá? Como que a gente vai classificando para compreender que cada animal hoje, a biodiversidade, tudo que o homem conhece, já está tudo classificado. Tá? Então hoje é mais difícil, quando aparece lá, acharam uma espécie nova. Pra gente é uma coisa, uau, acharam uma espécie nova. Coisas que antigamente era comum, toda hora eles estavam classificando espécies novas. Hoje já é mais raro, né? Já é mais assim incomum acharem uma espécie nova. Então hoje a maioria dos seres vivos, dos 5 reinos, alga, fungo, moneira, répteis, né, os animais, as plantas, está tudo aqui, ó. Tem tudo o nome da espécie já, tá? A maioria já está tudo classificado. Então aqui, professora, voltando lá, lembra que eu falei que no reino, nos 5 grandes reinos, e só num dos reinos animais tem 9 filos? Então vou apresentar para vocês. Quais são os 9 filos do reino animalia, tá? São os poríferos, aqui vai dando um exemplo, tá? Poríferos, quinidários, equinodermos, cordados, artrópodes, anelídeos, molúsculos, nemateumintos, plateumintos. Então, cordados são os únicos vertebrados. Os outros 8 são invertebrados. Pessoal, olha lá na folhinha, não esquece. Sempre é colocado o vídeo da professora, colocado a folha para vocês saberem o objetivo, saberem as atividades e estão colocando também os PowerPoints da professora. Então a professora vai pedir, tenham registro no fichário de vocês de tudo isso que a professora falou. Olhem a folha lá de atividades, a professora deixou uma atividade para vocês olharem um vídeo sobre Carlos Linneu e deixar um registro sobre ele no fichário de vocês. Façam a tarefa do livro e estudem. Tá? Então essa foi a nossa primeira aula para vocês entenderem sobre a classificação dos seres vivos, como foram classificados, o que significa biodiversidade, o que significa vida, o que significa ser na palavra de Deus. Bons estudos para vocês, até a próxima aula.